Dando continuidade, eu fiz uma consulta onde eu passei só o ID do uso. Por que que isso não funcionou na hora que eu fiz a pesquisa? Quando eu passei um filtro, que eu coloquei lá o nome do usuário, passou. É por causa de uma coisa. Vamos lá para nossa classe. Agora eu tenho novas anotações, outras anotações que eu agora estou passando para o meu usuário, né? Ou melhor, para o meu pojo, para minha classe, né? Onde ele espelha a tabela, que chamam de pojo. Vou chegar aqui em usuário. Vocês vão observar agora que eu tenho mais alguns outros parâmetros que eu posso entrar nas anotações. Você pode observar que aqui em cima eu anotei essa tabela falando que ela é uma tabela de usuário, e agora eu posso entrar com uma abreviação dessa tabela. A abreviação, quando eu vou fazer John, ela é necessária. Então, se eu vou fazer um John na tabela, eu vou colocar essa abreviação, que é para que o frame possa distinguir, caso possua em tabelas diferentes o campo com o mesmo nome. Sabe onde acontece isso? Aqui, ó. Eu tenho na tabela de usuário, ID usuário, tá vendo? Tenho na tabela de tela, aqui ID tela. Então, ele não conseguiu fazer aquele filtro onde eu falei ID igual ao ID 1, porque ele não sabia onde eu queria filtrar, se era pela tabela de tela ou se era pela tabela de usuário. Para que esse problema não ocorra, para que o frame não fique louco, e na realidade isso não é nem do frame, isso é do SQL. Para que o SQL não fique muito louco, eu posso renomear essa tabela. E eu posso renomear dando uma abreviação ou um nome. É para renomear a tabela. Eu posso simplesmente entrar com a abreviação aqui, como eu entrei, ou então eu colocar o nome da tabela de novo aqui como abreviação. Isso não importa. O que importa é que tabelas não podem possuir a mesma abreviação quando elas participam do mesmo relacionamento. Então eu posso ter a tabela com a mesma abreviação, no entanto, que ela não participe do mesmo conjunto de tabela no relacionamento. Nesse relacionamento aqui podemos relacionar até 3 tabelas, né? Outra coisa também que tem no frame é o seguinte: quando eu omito, deixa eu comentar aqui. Bom, na anotação também agora eu tenho essa anotação R campos, né? Que seria campos de retorno. Vocês podem observar que ele é uma string e que já tem por default asterisco. Na hora que eu falo para o frame, se caso eu omitir para o frame tudo isso aqui, se eu omitir para o frame tudo isso, ele vai entender que eu estou querendo fazer um John com todos os campos da tabela. Então eu falo assim: o frame faz um John em todos os campos, ou retornando todos os campos da tabela que está participando deste John. Mas quando eu determino os campos de retorno no John, ele só vai me retornar os campos que aqui estão. Beleza? Para me retornar. Bom, como eu determinei aqui uma abreviação na minha tabela para filtrar na hora de John, então eu tenho que colocar também isso no filtro. Eu sei que essa tabela eu filtrei, eu renomeei, eu abreviei ela como uso. Então na minha consulta, né? Na minha consulta eu pedi que ele levasse em consideração a tabela usuário, que abreviei para uso, ponto, o campo dela. Então eu falei para o SQL, para o MySQL ou qualquer outro SGDB, que ele vai se atentar na tabela usuário, e na tabela usuário ela vai fazer a busca por este código. Estamos entendidos? Vamos adicionar agora mais uma tabela no relacionamento. Eu já tenho aqui a tabela de usuário, a tabela de tela, belezinha? Agora eu quero colocar outra tabela, porque essa tabela faz parte ela é possível se relacionar. Ela é possível se relacionar porque ela faz referência à tabela anterior, que é tela. Então é uma sequência, é uma escada. O relacionamento vem sempre da direita para a esquerda, onde é o mais fraco está sempre à direita, e ele vai indo para a esquerda. Então eu tenho uma setinha que me liga a ação à tela. Aqui eu posso relacionar ação com tela, como também relaciono tela com o usuário, né? Então vamos nós. Eu vou querer lá da tabela de ações a seguinte informação. Eu sei que eu tenho lá o nome da ação.
só isso que eu quero. Poderia trazer qualquer outro campo de retorno. Antes de executar isso, vamos olhar em dois pontos. Primeiro, a estrutura da nossa tabela. Vamos inserir mais um campo. Aqui eu vou colocar o nome da ação. Bacaninha, nome da ação. Vou colocar um tamanho de 200, né? Então está tudo legal aqui. Só esse cara aqui que eu vou colocar o tamanho de 50. Então tá, belezinha. Nossa tabela está renomeada. Nome ação. Deixa eu alterar esse nome melhorzinho aqui, né? Ação, belezinha, o nome da ação. Lembrando que isso é um relacionamento. O nome dessa ação será que está no usuário na tela que está aqui, o nome. Eu poderia, para ficar mais claro, vir aqui no campo nome, colocar a tela, belezinha. Está tudo funcionando de vento e popa. Bom, mas antes de tudo eu vou vir aqui no meu pojo de ação e vou ver como eu determinei o retorno. Ah, tá certo, o retorno tá vindo um tudo, tá vendo? Mas como eu tô trazendo só o campo ação, já poderia travar um retorno só no nome de ação. Eu não precisaria trazer o campo tela, o ID da tela. Poderia trazer só ação. Então já vou determinar aqui no meu retorno os campos de ação que eu quero que ele traga para mim ser exibido na tela, né? Então, traz para mim o ID da ação e ação. No entanto, eu não vou exibir o nome de ação. Ah, tá, belezinha, então tá bom. Posso vir aqui no meu usuário, como tem só o nome do usuário, eu vou falar assim, então tá bom, você vai me trazer só o nome do usuário, ID nome do usuário, traz o código também, é de uso e o nome do usuário. Por enquanto, nesse idioma que me interessa é isso, posso trazer mais coisas, né? Belezinha, tá aí. Então agora vamos executar, ver se nosso idioma está funcionando. É para funcionar. Shift F6 aqui para executar essa classe. Vamos executar. Bingo. Tá aí. Agora estou filtrando ainda pelo usuário de código 1. Então o Josimar, ele possui a tela de cliente. Essa tela de cliente tem a ação salvar. De novo cliente tem ação de novo. De novo cliente eu tenho ação de deletar. Opa, agora também estou na tela de veículo. Eu tenho um novo para ela, estou na tela de veículo, eu tenho um delete para ela. Simples, bacana, eficiente, né? Se eu chegar aqui no meu código e tirar o filtro, né? Deixa eu vir aqui, se eu tirar o filtro vai trazer tudo de todo mundo, né? Vai trazer tudo de todo mundo. Shift F6. Vou executar de novo, então tá vindo aí todos os usuários com suas respectivas ações e telas, né? Fred está no cliente, Fred está no cliente. Repetiu o Fred aqui porque Fred na tela de cliente ele tem novo e tem editar. Eu tenho também o Panda aqui com o veículo. Na tela de veículo ele tem duas ações, editar e novo. Por isso que repetiu o Panda aqui, porque eu tenho aqui duas, né? Duas ações para ele, né? Bacaninha. Então é isso aí. Você pode observar que o frame funciona redondinho. Só tenho que tomar cuidado em filtrar. Se eu quiser trazer dados referentes a 1, eu tenho que filtrar isso aí. Bacana? Bom, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou mudar o layout agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer todos os meus usuários. Eu vou filtrar só usuário e tela. Eu vou trazer todos os meus usuários, jogar dentro de uma combo. E toda vez que eu alterar minha combo, ele vai vir fazendo os filtros com o John. Belezinha? Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo. Então, continuando, alterei o layout agora para dar outra ideia de como utilizar o filtro, né? O John com filtro, né? Já vimos que estamos fazendo o John em 3 tabelas, né? E agora adicionei um combo. Esse combo é referente ao usuário. Então vamos ver o que eu alterei no código. Bom, coloquei primeiro as variáveis globais, né? Tava tudo local, foi para global, para poder ter acesso, e uma lista de usuário, porque eu vou pegar a partir do usuário, né? Bom, utilizando o frame, fiz uma consulta me retornando e nessa consulta ele me retornou a lista de usuário. Quero todos, não passei nenhum filtro.
Bom, estou pegando o nome do usuário, passando aqui no set do Combo Box. Eu não renomeei o Combo Box, então lista de usuário, quero o nome do usuário para jogar dentro do combo. Tem aqui normal, já está em outros vídeos. Bom, agora vamos listar, né? Bom, peguei aqui o evento, né? Vim aqui no meu Combo Box, no evento item, Start Change. Então o que eu fiz aqui, peguei o index, né? Verifiquei se o index é maior do que -1. E se a lista não está vazia, se realmente tem coisa dentro do combo, pega o usuário que está na lista, que é a posição do index do combo, faça uma consulta lá utilizando o John, passando agora aqui a abreviação da minha tabela, na tabela do usuário eu estou filtrando por ela, o ID do usuário, estou filtrando pegando lá da minha tabela do meu cliente que já está na minha mão, já está em mãos, né? Esta parte de cá é o filtro. Agora aqui são as tabelas que participam de um relacionamento, beleza? Tabela usuário, tabela tela e a tabela ação. Então vou colocando sempre ela em sequências, né? Com isso, minha aplicação já tem um comportamento interessante. Então tá aqui, já filtrou porque o primeiro usuário é o Josemar. Agora ele filtra tudo que é de Panda, filtrou tudo que é de Josemar, né, de Fred, filtrou tudo que é Fred, filtrou o que é Panda e filtrou o que é Josemar. Vocês podem observar aqui embaixo o select rolando, os Johnny acontecendo de forma automática, beleza? Então por agora é só isso. Vou voltar depois com mais informação do frame, só deixando aqui mais bem claro, dando bastante ênfase na forma, assim, na utilização da abreviação. Agora, caso isso aqui vai ser uma tabela, um pojo que vai sofrer John, né? Também não posso esquecer de forma alguma nas tabelas que vão se relacionar, falar que ela possui uma foreign key, certo? A foreign key é muito importante. Talvez eu possa omitir isso aqui, beleza? Mas não devo omitir a anotação do campo falando que esse campo é uma foreign key. Vou chegar aqui na minha tabela de tela aqui, ó, vou até também para fazer um teste, né? Vou até tirar para finalizar aqui com esse teste, tirando apontando esses campos que participam do relacionamento. Não podemos esquecer que, ó, aqui eu posso determinar os campos que vem, ou então eu posso determinar, quando eu omito o R campos, ele vai trazer, ele já está entendendo que isso aqui é todos os campos. O último teste, né, para ver se tudo está fluindo legal. Deixa eu fechar aqui minha aplicação. Último teste. Opa, não é aqui, tela. Shift F6. Prontinho, tá tudo funcionando legal. Então por isso é só, quando tiver mais novidades estarei postando para vocês. Um abraço.